seguinte, deixa eu ver, a Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu, naquele tempo, tinha medicina, tinha veterinária e tinha biologia. A agronomia ainda não existia no comecinho, né? O diretor da faculdade era o professor Euclides Onofre Martins. Esse foi, digamos, o segundo diretor da faculdade, diretor da faculdade. E a faculdade, afinal, era, pelo menos na área de medicina, era dirigida por um conselho chamado COCAM. COCAM é Conselho do Curso de Aplicação em Medicina, daí é COCAM. E esse COCAM é que dirigia as coisas, mas o COCAM era um órgão mais dirigido ao ensino, então ele estava preocupado com o ensino, principalmente a partir do terceiro ano médico, porque é quando a turma começa a entrar na área mesmo médica de aplicação. Primeiro e segundo ano já são coisas gerais, anatomia, fisiologia, essa coisa. Então, esse COCAM que dirigia. Claro que o presidente do COCAM, bom, quem que constituía o COCAM era o diretor da faculdade, por exemplo, o Euclides Onofre Martins, e os professores regentes. Os professores regentes, então, eram os médicos que tinham sido contratados como professores da cadeira, da disciplina. Quer dizer, eles tinham todos, pelo menos, o título de doutor. Quem não tinha título de doutor não podia ser professor regente. Então, os membros do COCAM eram o Dutra, o Saad, o William Saad Rosner, que ainda está aí, professor Saad da cirurgia, né? O Najib Haddad, que foi para Ribeirão Preto. Bom, havia outros aí, acho que não adianta falar muito o nome deles, tudo, mas ele que construiu esse curso, eram 5, 6 pessoas que dirigiam a faculdade. E houve um atrito entre eles devido acho que a diretrizes gerais da faculdade. Em consequência desse atrito, o Dutra saiu de Botucatu. Isso foi em 66. E aí, então, mas o Dutra saindo, a clínica médica ficou sem o seu professor dirigente. Bom, quantos alunos já havia? Havia, em 66, havia já alunos do quinto ano, do quarto ano e do terceiro ano, então. Quer dizer, 80 alunos, mais 80, mais 80. São 80 vezes 3, 240 alunos, 2 professores para a clínica médica. No começo, a clínica médica é muito fundamental no ensino, quer dizer, é a matéria mais básica. Depois vem as especialidades. Então, bom, precisava um professor que tivesse condição de dirigir a clínica médica. Foi aí que então, como eu tinha sido convidado pelo Dutra, eu disse, bom, então era um nome possível. Não foi o primeiro nome imaginado, porque teve outros, mas para encurtar a história, né? O professor Montenegro chamou assim, bom, vamos chamar o Campana, que ele me conhecia. Então, o professor Montenegro e a Lor Cury, que era assistente dele, vieram a São Paulo e disseram, olha, nós estamos convidando você para ir para lá para ser o professor regente da clínica médica. Disse, bom, então aqui as coisas são diferentes, né, para ser contratado como tal. Então, eu vim para cá, examinei a situação e decidi, então, aceitar a coisa. Isso foi em fim de novembro de 66. Em 67 houve aquela passeata Andarilho, você deve ter ouvido falar muito sobre ela. Foi muito importante, claro, para a gente resolver os problemas. Eu já estava até contratado. Eu tinha, veja, que eles acompanhavam os alunos. Teve episódios interessantes, porque você sabe que é um professor novo que vem, tudo, que diz que vem da USP e tal, parece que é um bom clínico. Então, e depois, de certo modo, é importante para a clínica médica, né? Então a gente fica bem cotado entre os alunos, essa coisa.
Então eles me procuravam. E nessa fase, até um pouco antes da Operação Andarilho, eles eram muito ativos, né? O pessoal lá, aquele pessoal do Centro Acadêmico Pirajá, né? Da Silva. E eles me procuravam tudo. E eles estavam querendo procurar um caminho, porque, nós estávamos, isso foi depois da gloriosa Revolução, né? 67, tudo. Então havia problemas. E eles estavam querendo fazer um movimento, mas tinham também um certo receio. E nesse movimento, antes desse movimento, então eles estavam ensaiando tudo. E uma das vezes eles me procuraram para dizer o seguinte: eles achavam que o diretor da nossa escola era, vamos dizer, incompetente. Então fazia parte deles a ideia de que para resolver o problema da faculdade precisava substituir a diretoria. Então eles vieram me perguntar, numa reunião, uma tarde lá, no começo de 67, vieram me perguntar se eu achava, se eu concordava com isso, né, que o diretor, se eles podiam colocar isso como condição que o diretor fosse substituído. É uma coisa difícil, né, porque ao mesmo tempo, quer dizer, o diretor é uma pessoa que eu conheço, que é, bom, de certo modo, meu amigo, me contratou, e aí eles me perguntam se ele deve ser substituído, e eu vou dizer que sim. Mas, então, esse um momento importante aí, né? Mas eu não falei claramente que sim, mas acho que dei a entender que uma modificação, talvez, no grupo administrativo seria bom. E aí eles fizeram a passeata Andarilho. Essa passeata Andarilho, então, já que uma das vezes, preocupado com o que estava acontecendo, eu telefonei para o professor Sintra. O professor Sintra era secretário de Educação, então. E disse para ele: professor, eu vejo com dificuldade as coisas, porque tem uma comissão que veio aqui, mas a comissão, ao investigar as coisas, as pessoas se apressam a mostrar os resultados positivos, mas ninguém fala dos resultados negativos. Então, se tem uma comissão criada para resolver a situação. E, na verdade, então a comissão vem. E todo mundo diz: bom, então vou levar o quê? Leva as coisas que foram feitas, que são as coisas... Né? Agora, a clínica médica, por exemplo, quando eu fui apresentar para a clínica médica, só tinha coisas negativas. Eu falei: nós não podemos fazer o diagnóstico das doenças, nós não temos laboratório, como é que vamos fazer o diagnóstico de diabetes, por exemplo? Por exemplo, quando eu falei isso, um dos professores se cobrava comigo, da comissão, né? Porque vamos dizer, ele queria dizer: é só olhar o lado negativo. Mas como eu vi que estava acontecendo isso, uma vez eu me preocupei, eu telefonei para o Lua Sintra, que é o secretário de Educação, que no fim era a autoridade máxima de todos os institutos isolados. Nós éramos um instituto isolado. E fui conversar com ele, eu telefonei para ele: professor Sintra, eu quero conversar sobre Botucatu. Ele é um homem muito importante, secretário de Estado. Eu tinha sido meu professor na USP, né? Ele, na hora, disse: pode vir, Campana. Me conhecia, né? Eu fui lá. E ele tinha uma assistente ótima, não lembro mais o nome dela, mas legal, uma moça doce, muito agradável, tudo. Se espere aqui, Campana, ele vai atender você. Daí a pouco ele me atendeu, expliquei para ele, disse assim: olha, os meninos estão lá fazendo a tal Operação Andarilho, estão lá acampados no Ibirapuera. Sei o seguinte: tem uma comissão que está analisando as coisas, mas eu tenho a impressão que tudo não é bem contado. Eu estou com receio disso, que as coisas não chegam ao ouvido da comissão tal como devam chegar. E mencionei esse aspecto. Os alunos, por exemplo, consideram algumas coisas a respeito dos professores, isso eu falei. E falei também a respeito até da diretoria, que eles achavam que talvez a diretoria fosse... Então ele disse assim: olha, Campana, nós não podemos avançar, porque essas coisas são estudadas com calma, né? Sim, mas a direção acho que vai ser mudada mesmo. E a respeito de um outro assunto que eu falei, os alunos insistiam, falaram: isso é ingenuidade. Bom, enfim, eu gostei da coisa. E aí, então, quando eu terminou
esse papo com o professor Sintra, eu fui lá no acampamento deles, né? E aí eu disse, eu acho que podem ir firmes, que acho que vai dar tudo certo. E de fato, acho que foi em 1 mês ou 2 meses a coisa se resolveu. A Faculdade de Medicina não era organizada em departamentos. Era assim, tinha o professor de cirurgia que tinha as pessoas que trabalhavam com ele. É na disciplina de clínica cirúrgica. O de clínica médica, que no caso era eu, tinha as pessoas que trabalhavam comigo. Eram o pessoal da clínica médica, não havia uma estrutura departamental. E aí o Léo Prata me falou, vamos criar a estrutura departamental. Aí em 67 foi criada a estrutura departamental. Então, constituíram-se então os departamentos, certo? Então, acho que isso daí, então, é um ponto interessante. Quer dizer, a Operação Andarilho, a melhoria após a Operação Andarilho, porque canta muito demais a Operação Andarilho, mas é o seguinte, tanto durante e após a Operação Andarilho, e nos 40 anos depois, muita coisa foi feita. Não se pode cantar só aquilo que foi feito há 55 anos atrás. Então, a vinda do professor Léo Prado, a constituição dos departamentos e a instituição, a implantação dos regimentos da faculdade. Regimentos que deram assim, um pouco assim de, como se insistisse com as pessoas a elas assumirem o papel de cidadãos. O outro momento marcante, acho que foi aí assim, a instituição do Hospital das Clínicas. Por quê? Porque então era uma função muito minha, né? Na clínica médica, porque a clínica médica é começar. Então, bom, nós precisávamos ter pelo menos uma enfermaria para começar, para os nossos alunos terem os cursos de medicina. Então, mas junto dessa modificação administrativa, com a vinda do Léo Prado, e com a solução de uns problemas que houve, mais dinheiro que então foi solicitado, que nós precisávamos de dinheiros adicionais, que pagassem nossas dívidas, ou que sustentassem compras. Havia também um tal material da Alemanha que os primeiros professores de Botucatu tinham pedido no valor de 5 milhões de dólares. Esse material, essa era uma das razões pelas quais as pessoas falavam que Botucatu era maravilhoso. Eu tenho 5 milhões de dólares que vão chegar, tal. Só que não chegavam. Mas começaram a chegar. Então, em 68, veio o primeiro embarque desse material vasto, chegou em Santos. Eram aparelhos de raio-x, aparelhos de laboratório, tinha fotômetro, espectrofotômetro, fluorômetro. Então, durante esses 6 primeiros meses, então, internamos mais de 100 doentes, e não só da clínica médica, tinha doentes da clínica médica, da clínica cirúrgica, etc. Bom, porque aí depois também abriu-se o centro cirúrgico. Logo depois, o centro cirúrgico começou a funcionar, etc. Então, o hospital daí foi em frente. Eu agradeço à instituição que tenha motivado essa entrevista. Eu apreciei muito ter dito algumas coisas a respeito da nossa instituição, que, afinal, até essa instituição é parte fundamental da minha vida.